Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates hoje naquele formato diferente que a gente chama de presidencial, né? Com tempos definidos para as perguntas e respostas que os dois debatedores farão mutuamente. E o assunto que eles vão discutir é um dos maiores mistérios da história do universo, a origem do mal. Todos nós sabemos que o mal existe, né? Ele está presente e nos oprime desde o momento do nascimento, tanto é que a gente já nasce sofrendo, né? E morre sofrendo, enfim, a vida é um vale de lágrimas, como dizem por aí. Tudo isso porque, apesar da natureza ser exuberantemente bela e de as coisas que Deus criou serem extremamente complexas e muito perfeitas, há a presença do mal. De onde ele veio? Bem, alguns dizem que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E o mal? O mal também foi criado por Deus? Mas Deus não é bom? Né? Então como é que um Deus bom vai criar o mal, né? E permitir que as criaturas que ele criou sofram? Isso é perversidade, pelo menos a meu ver. Outros dizem então, se Deus não criou o mal, foi Satanás que o criou. Aliás, na Bíblia, a figura misteriosa de Satanás é sempre responsável pelo mal, né? Ele estava no Éden e fez com que Eva desobedecesse a Deus e levasse o seu marido a desobedecer ao Senhor também, né? Satanás instigou Davi a agir contra os propósitos de Deus. Satanás entrou no coração de Judas, que acabou traindo ao Senhor Jesus e depois suicidou-se. Enfim, na Bíblia há muitos episódios em que o diabo aparece para induzir a prática do mal, né? Então, será mesmo Satanás o criador do mal? A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o Deus criou o mal ou ele nasceu no coração de Satanás? Eu não sei a resposta, sinceramente. Eu estou doido para ouvir os argumentos dos dois gigantes da fé que mais uma vez nos honram com a sua presença. Está no ar o Vejam Só. Com alegria que começamos essa edição especial do programa Vejam Só, especial porque será um debate em que os dois debatedores se inquirirão mutuamente com tempos definidos para resposta e réplica, de sorte que o comentário da resposta, né? Você vai certamente se beneficiar com todos os argumentos dos dois lados e poder tirar sua conclusão sobre esse que é um dos maiores mistérios de todos os tempos, a origem do mal. E eu sei que você está querendo saber quem está aqui, mas antes deixa eu dizer, você participa do programa por intermédio da nossa página na internet, vejamsó.com.br, tá bom? Vamos lá. O primeiro debatedor de hoje é o pastor Jabierson Oliveira, ele que é escritor, jornalista e ministro da Igreja Batista Etnos. Paz e graça, pastor Jabierson. Bom vê-lo aqui. Paz e graça, reverendo Weber. É uma alegria reencontrá-los aqui nesse palco da fé, nesse ambiente tão agradável sempre, né? Nosso principal programa de teologia no Brasil. Já há tantos anos no ar, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Privilégio estar com vocês. Onde fica a Igreja Batista Etnos? Nós estamos em Guarulhos, Heber, na rua Mandaguari, número 97. É uma rua perpendicular à rua Bom Clima, no comecinho da Avenida Faria Lima. Tem uma pracinha, tem a base da Polícia Militar, um ponto muito conhecido em Guarulhos, no bairro do Bom Clima. Estamos ali, uma igreja bíblica, comunitária, muito abençoada. Muito obrigado pela presença. Manda um abraço, aproveito e manda um abraço para todo o ministério da igreja. Amém.
Voltando também ao programa, vejam só o outro gigante da fé e da teologia, o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que pastoreia lá a 2ª IPB de Carapicuíba e é mestre em teologia sistemática e terminando o mestrado em aconselhamento. Seja bem-vindo, reverendo, paz e graça. Muito obrigado, meu irmão, paz e graça, prazer estar de volta. E o endereço da igreja lá? Rua Bálsamo, número 14, Jardim dos Maracás. Que nome maravilhoso, pai dele. E é bem a calhar, a igreja é um bálsamo em Carapicuíba. Você anda em Carapicuíba, aquele lugar terrível, ruas ruins e tudo mais, de repente você chega na 2ª igreja, um povo bom, acolhedor. Tô lá, esse é o 9º ano lá, o povo não me larga, eu não largo deles. É muito gostoso mesmo. Rua Bálsamo. Número? 14. Esse endereço é inesquecível, né? Foi uma igreja? Tá bem. Tá bom. Agora, inesquecível vai ser o debate de hoje com esse tema, não tem como ser ruim. Com esses convidados, então, misericórdia. Olha, se eu fosse você, eu punha para gravar, porque com certeza você vai lucrar muito com os argumentos e com as respostas de ambos os lados. Vamos começar pela matéria, vejam só. O tema do nosso debate de hoje é realmente muito intrigante. Como explicar a criação, a origem do mal? Será que a Bíblia fala sobre o assunto? O que você acha de pesquisarmos juntos, então? Você topa? Pra gente começar, então, os nossos trabalhos, vamos fazer o seguinte, ó. Bíblia na mão e nós vamos saber aquilo que ela fala sobre o tema. Pra gente começar a nossa pesquisa, vamos abrir lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que diz o texto. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O texto lido mostra que Deus não consegue ver o mal, ou seja, ele não tolera esse tipo de prática. Então, será que seria um erro afirmar que Deus criou o mal? Seria temerário fazer essa afirmação? Nós podemos observar isso em outro texto que reforça esse argumento. Abra aí a sua Bíblia, agora na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 13. Diz assim o texto bíblico. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Se Deus não trabalha com o mal, logo podemos afirmar que o pecado e a desobediência, ou seja, o mal do que estamos falando, está sempre relacionado ao ser humano ou ao diabo. Deus não pode ser responsabilizado, certo? Será mesmo? Aqui encontramos outro detalhe importante. Se tudo está debaixo do controle de Deus, se Ele é soberano, então como não ser responsabilizado por isso? Pela criação do mal? Como podemos explicar isso? Deus é ou não é soberano? Controla tudo ou não controla? Podemos imaginar que o mal sempre existiu e que o homem e os anjos resolveram experimentar da prática dele. Agora, se isso realmente aconteceu, por que Deus não impediu? Olha, no início da nossa pesquisa eu tinha certeza que encontraríamos uma resposta, mas agora que chegamos ao final parece que ficou um pouco mais complicado. A pergunta do nosso debate de hoje é realmente bem difícil. Deus criou o mal ou ele nasceu no coração de Satanás? Olha, Éber, eu vou passar essa bola bem quadrada para você e para os nossos convidados de hoje. Um ótimo programa. Muito obrigado. E ficou complicado mesmo, porque você podia ter posto pelo menos mais uma passagenzinha bíblica aí para compensar o outro lado, né, Eliezer? Aquela de Isaías, né? Mas tenho certeza que os meus convidados vão falar, né? Quando Deus fala assim, eu crio o mal. Tá lá na Bíblia. O que significa eu não sei, mas para isso eu tenho aqui o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho e o pastor Gemerson Oliveira que vão me explicar, e hoje eu vou tirar as minhas dúvidas sobre esse dificílimo assunto. Deus criou o mal ou esse nasceu no coração de Satanás? Você participa votando na nossa enquete que está
no vejamsó.com.br e que eu não tenho aqui. Vamos pôr no ar? Já põe a enquete no ar, por favor. Pode pôr, eu não tenho a pergunta aqui. Em sua opinião, o mal... Vamos lá? Primeira resposta: nasceu no coração de Satanás. Ou, segunda resposta, foi criado por Deus. Tem alguma terceira? Deve ter, né? Eu não sei. Nenhuma das anteriores fica complicado, mas enfim, não sei também é a resposta. É a minha, por exemplo. Tá bom? Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para ganhar esse presente aqui, ó. Um livro da editora Zion, A Jornada de Israel, né? Um comentário do Antigo Testamento, principalmente focado na questão da aliança de Deus com Israel, tá bom? A gente vai sortear esse livro aqui para todo mundo que votar na enquete hoje. Pastor Jamierson Oliveira, o senhor, além de jornalista, escritor e pastor, é também um apologeta. Essa semana nós tivemos aí a partida do irmão querido e um dos iniciadores desse ministério no Brasil, não foi? É verdade, Heber. Eu até pedi para o João, né, que é da produção aqui do programa, que te consultasse, a gente poderia fazer menção disso, né? Claro. Eu sei que o Heber foi amigo, né, do pastor Nathanael Rinaldi. 88 anos, mais de 60 anos de ministério apologético em defesa da fé. E nós tivemos então essa perda, né? Claro que com essa idade a gente já espera que a pessoa ainda não tenha muitos anos de vida, mas ele estava saudável. A morte dele se deu mais, acho que pelo impacto da morte da esposa, que já vinha muito doente há meses, e ele faleceu exatamente uma semana depois. Não quis ficar sozinho. Exatamente isso. É um casamento muito longo, mais de 70 anos de casamento. Então a gente perdeu o pastor Nathanael Rinaldi, ficou a obra dele, né? Todo esse trabalho realizado, toda uma escola, né, de apologistas no Brasil. Ele já esteve aqui nesse palco teológico aqui. Então, um abraço a todos da família do pastor Nathanael Rinaldi. Eu fico feliz de aqui de público fazer essa menção honrosa à história dele. Muito bem, já que você dá com a palavra, pastor, bem rapidinho, diga para nós, qual vai ser o ponto de vista que o irmão vai defender? Eu vou defender um ponto de vista de que Deus não é o criador do mal, né? Admito a existência do mal com os seus efeitos na vida e na história humana, mas entendendo a natureza de Deus, o caráter de Deus como sendo justo, bom, Deus não pode ter criado algo ruim, né? Então, ao longo do programa, a ideia que eu pretendo desenvolver é esboçar isso melhor. Então, como é que o mal surge, o que é o mal, discutirmos tanto a natureza de Deus quanto a natureza do mal, como a natureza do homem, e procurarmos situar isso numa perspectiva bíblica, né? Bem, muito obrigado. Para que a gente tenha um fundamento doutrinário. Você nasceu que ano? Eu nasci em 71. Reverendo Ricardo, o senhor nasceu que ano? Bem depois, 79. Então vai ser o próprio irmão Jamierson que vai começar. Mas eu queria saber do reverendo, que é mestre em teologia sistemática. Na época que eu estudava sistemática, o maior mistério de todos era explicar a encarnação de Jesus. O segundo era justamente a origem do mal. Para o senhor também? Eu creio que não. Olhando para a natureza do ser de Deus, olhando para quem é Deus, olhando para a criação, eu percebo que somente Deus pode criar o mal. Não tem outra alternativa. Eu não tenho outra forma de que algo distinto a Deus exista, a não ser que o próprio Deus tenha criado. Senão, com base no que o mal existe? Fundamentado no que esse mal vai existir? Correto? Então, eu penso o contrário, pastor Jamierson. Desculpa, acho que não errei o nome do irmão, né? Jamierson, perdão, querido. Olhando para a natureza de Deus, a própria fundamentação da existência do mal é a natureza de Deus, porque o mal só pode existir com base em algo pré-existente. Ele não tem natureza própria.
correto? Se a gente olhar para as escrituras, nós vamos perceber onde o mal começa, nós vamos deixar isso para o debate. Mas eu entendo que Deus tem que ser o criador do mal, e por um outro fator também prático muito interessante, o mal tem que ter um propósito dentro da criação. O mal tem que ter um propósito, senão ele está solto aí por quê? Tá certo? É imperdível o debate de hoje, tá? Você anota tudo aí, grava se puder, enfim, é realmente uma ocasião muito rara e muito importante essa que o Vejam Só está propiciando. Deus criou o mal ou esse nasceu no coração de Satanás? Gente, já vai pro intervalo, mas deixa eu dizer um negócio para você antes. Olha, quem quiser anunciar na nossa emissora, não é tão difícil e é bem mais em conta e muito mais vantajoso do que o que você pensa. Saiba como anunciar na RIT. Acesse Facebook/RIT TV Comercial, ou então, se você preferir, o Instagram @RIT TV Comercial. Os contatos estão aí. Muito bacana essa tomada aí, a palavra de Deus na base de tudo aqui no Vejam Só. Esse diretor e esses câmeras são demais, né? A gente agora tem que aumentar o salário deles, senão as emissoras grandes vão levar, né? Apela pra crise e pronto. Hollywood, o primeiro programa que eu venho com um novo estúdio, né? Gostou? O meu também. Muito lindo, eu divulguei isso já, a foto do estúdio. Parabéns à equipe. Tá bonito mesmo, Nova York é o fundo aqui. Agora estão pensando seriamente em trocar de apresentador porque a feiura desse não combina com a beleza do cenário. Mas o povo já acostumou, né? Você é patrimônio, não. Veja só. Não precisa, não. Eu ouvi dizer que tem uma plaquetinha com aquele código de barras aí de patrimônio aqui da RIT. Ativo fixo. Deixa eu dizer, antes de passar a palavra para os convidados, você que curte o trabalho da gente, tem no blog um sermão novo, tá? Foi pregado nesse domingo, anteontem. Usados e abusados, tá? Usados e abusados. Ainda não está aparecendo aí porque o vídeo é anterior, mas foi postado na segunda-feira, né, João? Foi postado na segunda-feira. Usados e abusados. E tem uma porção de coisa legal aí para você curtir. Eu tô achando muito legal, viu? Seu blog, tenho lido. Alguns insights aí, tô pregando e não tô citando a fonte para poder levar o crédito. Tá. Brincadeira, mas parabéns pelo Parla, Eber. Já que o senhor está com a palavra, senhor Jamierson, o senhor vai defender a ideia de que Deus não criou o mal. Que Deus não criou o mal. Qual é a sua primeira pergunta para provar esse ponto? Tá bem. Eber, fundamentalmente, esse tema, ele possivelmente, né? Nós não resolveremos ele aqui hoje, né? Porque 2000 anos de história do cristianismo, as melhores mentes se debruçaram sobre o tema, mas nós admitimos, eu creio que tanto na minha posição, quem está alinhado com a minha ideia, quanto do reverendo Ricardo, admite um problema muito sério, profundo, intelectual com o assunto. Mas talvez maior que um problema intelectual é um problema emocional, né? Nós vermos tudo que está acontecendo, sofrermos na pele tudo que nós sofremos, vermos outras pessoas sofrendo e relacionarmos isso com Deus amoroso, com Deus bondoso. A narrativa bíblica apresenta Deus como essencialmente bom. Então, para que a gente vá assim no cerne da questão, partindo do zero mesmo, a minha pergunta ao reverendo Ricardo é: o que é o mal? Então, como ele defende a ideia de que o mal foi criado, para que a gente entenda então o que é o mal, a natureza do mal, o porquê que o mal existe, eu quero começar com essa premissa, com essa pergunta, né? O que é o mal, reverendo Ricardo? Essa era a minha primeira pergunta. Então, tá feito. Vamos lá. 3 minutos. Nós trocamos respostas. Eu não fui ser mais velho, dá nisso. Querido, o mal, entendo eu gosto muito da ideia de explicá-lo dessa forma, ele é a deturpação do bem, né? Como eu havia dito, a questão da natureza do que é o próprio mal. Qual é a natureza do mal? Ela não é uma natureza independente, autoexistente. Ela se baseia naquilo que existe. Se nós formos... o mal, ele não existe como um ente solto na criação.
Ele tem de habitar algo, como habitou Satanás, habitou Eva, habitou Adão e habita em nós até os dias de hoje. Então o mal se torna essa deturpação daquilo que Deus criou, certo? Então, essencialmente, de si só ele não é nada, ele não existe. Só existe como uma deturpação daquilo que Deus faz. Nesse sentido que eu entendo que há o dedo de Deus aí. Porque, por que fazer uma criação deturpável? Por que fazer uma criação caível? Por que criar um ente que ele sabe que vai fazer tudo isso que fez com a criação? Tá certo? Quer dizer, eu posso até, vamos lá, deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Era só não criar Satanás então, para que Satanás não tentasse os dois. Correto? Então, por que afinal de contas um Deus bom, amoroso, onisciente, onipotente, onipresente, ele cria da forma como ele cria? Então eu entendo que a base do mal então está nisso, na forma como a criação foi feita e o propósito de Deus para essa criação. Correto? E nesse sentido ele passa a existir como o bem rasgado. Em princípio, vamos dizer assim, no próprio Satanás, e ele é aquele que vai perpetrar isso no restante da criação. Tá? Acho que de uma forma mais simples, a gente não precisa, porque senão a gente vai ejetando coisas do debate. Eu diria simplesmente isso. Respondido. Então, vamos aos comentários do Jamierson. Bem, eu corroboro com a sua opinião e eu acho que a sua resposta ela é contraditória com a sua posição no programa, né? Quando a gente pensa que o mal não tem uma existência real, ele não tem uma existência concreta, ele na verdade é a privação do bem, ele é a ausência do bem. Então nós até podemos voltar na história da igreja com Agostinho, né? Que quem se debruçou muito sobre o assunto, sobre o problema do mal, particularmente nas suas confissões, e Agostinho ele se inquietou com a presença do mal. O mal é uma realidade, mas a conclusão de Agostinho ao longo da história da igreja é a posição majoritária de que o mal não existe como realidade concreta, realidade objetiva, logo não pode ter sido Deus quem criou. E o próprio Agostinho ele desenvolve um silogismo ou algumas perguntas e respostas que nos fazem entender melhor a questão. Por exemplo, ele diz assim, primeiro, todas as coisas que Deus criou são boas. A gente precisa compreender isso, porque Deus é bom. A conclusão de Agostinho é que de um ser bom como Deus não pode criar algo ruim. Então por isso que ele parte dessa primeira premissa. Todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. Então, se posicionar que Deus criou o mal e que o mal não é uma realidade autossubsistente ou uma realidade positiva, é contraditório e não pode ser afirmado. Uma coisa anula a outra. E aí Agostinho vai para uma segunda parte desse silogismo dele, né? Que poderia ser descrito assim: Deus criou todas as coisas. Deus não criou o mal. Portanto, o mal não é uma coisa. Então, a conclusão da maioria dos teólogos da igreja a partir de Agostinho, que teve muita influência no surgimento do calvinismo, né? Inclusive, é que o mal não existe como realidade. Logo, Deus não é o Criador. Aqui nós estamos tratando, é bom colocar isso, do mal na sua origem, ou o mal como uma realidade, né? Ou o mal moral, como se discute na teologia e na filosofia. Então, eu acho que a não existência do mal como realidade primeira e última não faz de Deus o autor do mal. Isso já responde a questão. E a gente pode citar 1 João capítulo 2 e verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, no meu entendimento, João está respondendo essa questão de que o mal não pode ter surgido a partir de uma ação de Deus. Bem, vamos agora à primeira pergunta do reverendo Ricardo. Meu irmão, para elucidar uma questão que o irmão falou aí, qual a diferença entre ausência e existência derivada? Explica o que é a existência derivada. A existência de algo que só existe porque outra coisa existe.
ele é derivado. E outra coisa é você dizer que algo existe pela ausência de algo, que foi o que ele afirmou quanto à questão do mal partindo de Agostinho, que não foi o que eu disse, que ele entendeu nisso na minha fala. Então eu quero entender isso. O irmão consegue trabalhar essa questão da diferença entre a ausência e a existência derivada. Não sei se... Entendeu? Preciso... eu vou tentar responder. É meio nebuloso porque a ideia é minha. E eu vou precisar explicar agora, justamente para diferenciar. Na sua réplica você tem a oportunidade. Então refaz a pergunta, por favor. A diferença entre existir por ausência de algo e existência derivada. Sim. Para mim o mal, ele é a ausência de algo. Na linha agostiniana, eu estou alinhado com isso e com os principais teólogos da história da igreja. Então a gente coloca até assim, que como na física, o frio não existe. O frio não é uma realidade física. Isso, qualquer físico atesta isso na matéria. Mas é a ausência do calor. A escuridão não existe de fato como algo material, como algo real, mas como ausência de luz. E o melhor exemplo que eu já vi nessa direção de que eu estou argumentando, que desconstrói essa posição de que Deus é o autor do mal, é como o buraco, por exemplo. O que é um buraco? Buraco existe? Todo mundo vê um buraco, mas na verdade é a ausência da matéria. E Agostinho colocava assim: o que é o mal? Mal é quanto mais você se afasta do bem. Quanto mais você se afasta do bem, aquilo que está sendo permanecido ou mantido se caracteriza ou pode ser definido como o mal. Então, no meu entendimento, o mal não deriva de algo, mas é a ausência, literalmente a ausência do próprio Deus. Porque, por exemplo, conforme Paulo, em defesa do cristianismo no Areópago, né? Entre filósofos epicureus, estoicos, ali capítulo 17 de Atos, Paulo ele faz uma afirmação: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então nós estamos embrenhados em Deus. Na fala de Agostinho, Agostinho imaginava assim nas Confissões Deus, uma grande esponja como a criação e encharcada de água, ou seja, encharcada de Deus. Como Deus pode criar algo que não esteja nele mesmo? Nós estamos nele, existimos nele, então o mal não pode existir como uma realidade última ou como uma realidade positiva. E é por isso que João, ele testifica dessa forma: todas essas coisas ruins, todo esse mal, não provém do Pai, como uma obra dele, como uma ação dele. Tiago 1,17: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isso sim, o que é bom vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a principal base da minha afirmação de que Deus não é o autor do mal, porque o mal não existe como realidade, como uma realidade concreta, objetiva, mas como privação do bem, como ausência do bem, ou ausência do próprio Deus. Então, nesse sentido, de uma forma assim mais metafórica ou romântica até, poderíamos até afirmar aquela segunda questão da enquete, que ele nasce mesmo, ele surge no coração de Satanás, porque Satanás se afasta de Deus. É nesse sentido. Tá. Reverendo Ricardo, seus comentários. Então, meu irmão, a questão é o seguinte: eu não defendo o mal como ausência, mas como algo derivado, necessariamente. E ele existe como uma verdade objetiva dentro de nós. Ou você vai dizer que a pessoa que comete um crime não está fazendo objetivamente algo errado contra a lei de Deus. Como pode não ser uma realidade objetiva se Deus o descreve, diz o que é, o que não é, por onde ir para evitá-lo e o que fazer se não evitá-lo? Então, é uma realidade objetiva fundamentada no quê? Na existência daquilo que é bom. Eva não se ausentou de Deus. Eva deturpou o que Deus havia dito e andou por outro caminho. Só você começar a ler Gênesis, que você vai compreender que o mal começou a existir com base naquilo que já existia. Para habitar, para ser desempenhado, para qualquer coisa, o mal precisa daquilo que existe, que é criado. Senão o que está me dizendo, o mal é uma ilusão. Não vamos cair o quê? No budismo? Nós vamos cair numa esfera de que não há nada para lutar, basta apenas você correr para o lado de Deus.
Mas procurar pro lado de Deus como? Lutando contra algo objetivo e que está existindo dentro de você. A sua natureza está deturpada. Isso é que é interessante na Escritura. Quando ela fala de mal presente no ser humano, fala dele corrompendo o que existe. E não como algo que simplesmente Deus se afastou. Porque Deus não se afastou de Adão e Eva. Eva se afastou deles. Se afastou de Deus e Adão, por sua vez, o mesmo. Ok? E como que isso tudo começa na descrição? Deus havia dado uma ordem, havia dito como as coisas deveriam ser, e Eva começa a raciocinar pela sua própria forma de ver a coisa. De onde vem essa deturpação? E o que isso causou? Causou uma mudança de natureza neles. Então, cair numa situação dessa de que mal é ausência, e acabo tendo que dizer o que o irmão diz, o mal, no fim das contas, ele não existe. Então Deus vai penalizar o quê? A inexistência de algo? Não, meu irmão, eu tenho até minhas dúvidas se foi exatamente esse o sentido de Agostinho, preciso reler, né? Se ele não estava justamente falando da existência derivada e não como algo próprio. Por que que eles vão dizer isso? Por que que é uma existência derivada? Porque se existe a partir de si mesmo, o mal tem uma característica idêntica à de Deus, autoexistência. Ainda que seja pela ausência de alguma coisa, mas quem causa essa ausência? Quem definiu essa ausência? Quem disse que isso é mal? Tá? Então é muito complicado essa questão de se ausentar. Não, é deturpar, é rasgar o bem, é corromper. Diversas passagens na Escritura vão falar sobre corrupção. Sobre a corrupção. O que é corromper? Pegar o que é bom e rasgar. Deturpar, tornar diferente. Primeira rodada completada. Os dois fizeram a primeira pergunta, responderam e também comentaram. Vamos para a segunda. Pastor Jamierson. Muito bem. Então, do meu ponto de vista, pastor, como eu defendo a ideia de que o mal não existe, Deus não criou o mal, porque o mal não é uma realidade objetiva, mas é a ausência do bem, a ausência de Deus. Levando em conta a sua resposta, a segunda pergunta minha é: quando, onde e como? Você pode sintetizar na sua resposta essas questões. Se o mal é algo que Deus criou, então quando? Onde? Porque nós não estamos falando de mal circunstancial, nós estamos falando de mal como primeira realidade, como origem, ou mal moral, e não as calamidades, as adversidades, as maldades que acontecem no mundo físico, na prática humana. Nós estamos falando de um mal antes mesmo de que esse mundo, terra, os seres humanos fossem criados. Nós estamos lá atrás na história, né? Podemos chamar de história aquilo que é antes da criação do mundo físico. Então, a pergunta específica é essa: se Deus criou, quando? Se Deus criou, onde? Se Deus criou, como o mal foi criado? Ao mesmo tempo em que ele criou todas as coisas, no seu conceito, na sua ideia e na forma que elas iriam existir, na eternidade, ou seja, quando nem havia tempo. O mal só existe porque Deus o conceituou. Se Deus dissesse para Adão que não existem limites, não existe nada, não existe erro, você pode fazer o que você quiser, haveria pecado? Não haveria. Só existe mal porque Deus conceituou e disse o que é mal. Por onde você não pode ir. Por isso que ele é uma deturpação, porque ele parte daquilo que Deus cria como matéria e parte daquilo que Deus cria como conceito, como ideia, como abstrato. Que a minha grande dificuldade com boa parte da argumentação que eu vejo aqui é não perceber que as ideias vêm de Deus. Ele conceitua as coisas. Quem diz o que é bom? Quem diz o que é mal? Mal foi uma coisa que Deus descobriu no meio da criação, então ele passou a definir? Não, nem bem tinha criado o Adão e já disse para ele: não faça isso porque eu não quero que você faça. Aliás, quando não há lei, não há pecado. Não é o que Paulo diz? Então, se Deus não tivesse dito para Adão e Eva que eles não poderiam fazer algo, não haveria nada errado comer o fruto daquela árvore.
se Deus não tivesse proibido, se Deus não tivesse imposto o limite. Então perceba, como conceito, o mal existe desde a eternidade no conceito daquilo que Deus cria e diz, isso vai ser mal. Isso é deturpação do que eu fiz. Isso vai ser ir contra o meu caráter. Vai se chamar pecado, vai se chamar mal. E isso aqui é o bom, vai ser o reflexo de quem eu sou. E ele foi dando o conceito e dizendo para nós o que é o que, à medida que ele foi revelando as coisas. Em modo prático, a coisa começa a surgir, obviamente, em Satanás. Não sei a data, né? Eu sei quando eu nasci, quando Satanás nasceu, eu não sei. Então, quer dizer, mas como conceito, como tudo, existe desde a eternidade, quando Deus planeja a criação e diz o que vai ser o que e define as coisas. Então esse é o ponto. Se Deus não definir a coisa, ela simplesmente não existe. Isso é ser criador. Isso é ser soberano sobre a sua criação. Se eu partir para o lado da ausência, quem definiu esse mal? De repente Deus viu um corpo estranho na criação. Eita, que coisa estranha. Eu vou chamar isso de mal. Percebe a questão da ausência? Não, isso tem origem. Mal tem que ter origem. E se o mal tem origem em si mesmo, ele é como Deus e jamais vai ser derrotado, porque ele não depende de Deus para existir. Ele volta a existir e pronto, por si só. Agora, se o mal tem origem em Deus, eu percebo um propósito de Deus, eu percebo que Deus pode declarar que ele vai limpar essa terra. E aliás, o mal nunca vai deixar de existir, porque no inferno ele sempre vai condenar aqueles que pecaram. Ou no lago de fogo e enxofre. Muito bem. Tem a réplica. Seus comentários, isso. Exatamente. Olha, reverendo, eu sinto assim uma certa confusão nos termos que o irmão está definindo. Quando o irmão usa essa ilustração assim, que Deus viu lá um objeto tal e não vou chamar isso de mal. Isso se aplicaria se eu estivesse afirmando que Deus criou. Deus não criou o mal. A minha tese é de que Deus não criou o mal. Mas que o mal surge ou acontece com a ausência de fazer o que é certo. Ao fazer contrário à vontade de Deus, surge o mal. Ou o mal se manifesta, mas não como realidade. Tanto que os textos bíblicos corroboram com o que eu estou dizendo. Afirmar que Deus criou o mal soa, nos meus ouvidos, como blasfêmia. Soa aos meus ouvidos como um grande absurdo teológico, porque você não vai encontrar nas escrituras nenhuma inferência, ainda que implícita, que Deus, se não filosófica, mas escriturística, biblicamente falando, um fundamento para isso. Fala ao contrário, que Deus criou Satanás. Se aquela passagem de Ezequiel poderia ser aplicada a Satanás, ela é muito questionada, mas perfeito eras em teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Então a iniquidade surge a partir de uma desobediência. Textos como, por exemplo, então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era bom. O mal não pode ser bom, o mal não pode estar incluso na criação. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, os seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erro. Deus é bom, sábio e justo. Deuteronômio 32:4. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Olha aí. Se Deus fez o homem reto, como é que o mal surge? Surge da desobediência, do coração do homem, conforme 1 João 2,16, que tudo isso não provém do Pai. Jesus falando, todas as coisas ruins não são as coisas que entram no homem que contaminam o homem, né? Mas as que saem, porque é do coração que surgem a maldade. 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Então, a narrativa das Escrituras aponta tudo como parte da criação, algo como tendo sido criado por Deus. Até esse anjo que caiu em determinado momento, foi criado absolutamente perfeito. Então, a resposta para essas questões que eu levantei, quando, onde e como o mal foi criado, está implícito no coração do homem, na desobediência, no afastamento do homem dos propósitos de Deus.
É nesse sentido que o mal está conceituado. Muito bem. Vamos terminar esse bloco com a segunda pergunta do pastor Ricardo. Meu irmão, a criação é uma extensão do ser de Deus? O senhor compreendeu? Compreendi. Então, 3 minutos para o senhor. Nós não podemos confundir, né? A criação é algo à parte de Deus. É obra de Deus, mas senão a gente cai naquela ideia de que a natureza é Deus, né? A madeira, os astros, as estrelas. Claro que tudo isso está de alguma forma envolvido pelo Criador. É o texto lá de Paulo em Atos 17:16. Nele existimos, nele nos movemos. A ideia de Agostinho ainda, estou aqui fazendo coro com esse grande pensador cristão. A criação como uma grande esponja, isso impermeado de Deus. Então tudo que é criação é distinto do seu Criador. Inclusive o homem, inclusive os anjos, inclusive o mundo imaterial, real, mas imaterial, como o mundo espiritual, por exemplo, que é real, mas é imaterial. Então eu entendo como sendo realidades absolutas a criação de Deus. Tudo que Deus criou tem uma realidade concreta, mas é distinto do seu Criador. Não é uma extensão, não é um apêndice de Deus. Deus está sob o controle dela, o domínio dela, um ato criativo dele, mas obviamente não é Deus, não pode ser identificado como Deus, né? Deus cria a matéria a partir do nada, cria o tempo a partir do nada. Deus está acima ou fora, poderíamos assim dizer, do tempo e espaço, da matéria, né? Deus é a realidade primeira, última. Então, antes que tudo existisse, antes que tudo fosse pensado por Deus, Deus existia sempre nele mesmo. Então, como é que ele dá espaço para que algo aconteça? Mundo físico ou mundo espiritual? Como algo à parte dele, obra das suas mãos, né? Então a gente entende como Deus criando a matéria, Deus criando o tempo, e tudo isso é muito complexo para nós, né? Como é que se cria algo a partir do nada, né? Mas essa é a verdade bíblica, esse é o entendimento bíblico. Acho que está respondido. Seus comentários, pastor. Bom, meu irmão, muito complicado o irmão ter esse conceito, que é correto, eu concordo, e não perceber como isso se relaciona com todos os textos que o irmão citou sobre isso não provém de Deus, isso não está em Deus e tudo mais. Nenhum desses textos trabalha a origem do mal, nenhum desses textos trabalha da relação de Deus com a sua criação. Esses textos, por exemplo, de João, está falando para uma igreja, dizendo para aqueles irmãos que estavam se dedicando a práticas de prostituição, mesmo depois de irem a cultos. Então, vocês estavam dizendo que não estavam pecando, porque o que importava era a alma. E aí, João está dizendo, olha, sobre crentes, sobre nós que nos dizemos crentes, essas coisas estão vindo do mundo, essas tentações vêm do mundo, não provém de Deus. De Deus vai vir a santificação, né? Resumindo a ideia. De Deus vai vir santificação, mas ele não está falando ali de onde existe o mal, de onde essa coisa foi criada. Então ele está trabalhando simplesmente da ação de Deus sobre a vida dos crentes. Então eu não posso, a partir de um texto que não fala sobre origens, tratar da origem. Mas isso não é fruto desse mal moral? Como assim? Esses pecados cometidos aqui que o João cita, cobiça, ostentação do bem, cobiça da carne, isso não é derivado do mal moral? É derivado do mal moral, mas ele não trabalhou de onde esse mal moral existe. Ele trabalhou de onde, de onde vocês estão se contaminando com esse mal? De Deus não é. Porque daqui nós ensinamos a palavra, a santificação, ensinamos os meios de graça, né? Usando os nossos termos de hoje. Vocês estão recebendo essa influência e pensando que mesmo na prostituição vocês não estão pecando, do mundo. E era literalmente, por quê? Por causa do neoplatonismo adentrando a igreja. Literalmente ele estava falando, por causa de ideias do mundo, vocês estão criando o conceito de que o corpo não interessa e de que a alma é o que interessa. Então vocês vêm e cuidam da alma aqui na igreja e vocês depois vão pro prostíbulo esbaldar-se com o corpo e dizer que isso não é pecado. Isso não vem de Deus. É isso
esse pensamento, essa forma de enxergar a coisa é que não vem de Deus. Então ele não está tratando da origem do mal, tá? Esse é o ponto. Todos os textos que o irmão citou vão todos nessa linha, nessa direção. Eles não trabalham a questão da origem. A questão que eu preciso falar é justamente sobre onde a Bíblia trabalha sobre a origem das coisas. Como o irmão falou, a própria existência do mundo, ela é derivada do ser de Deus, da vontade de Deus. Como é que o mal simplesmente é ausência? Não, o mal é deturpação disso que Deus criou. E por que Deus criou a coisa deturpável, caível, mutável? Aí é que eu falo para o irmão, se aquilo que existe é distinto de Deus, a criação é distinta de Deus, então não interessa o que a criação é, Deus vai continuar sendo o que ele é. Deus criar o mal não afeta em nada. Do mesmo modo como ele criar o que é material, não afeta. Acabou, né? Acabou. A gente está indo para o intervalo, já a terceira rodada aqui no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, sempre com a Bíblia em primeiro plano. A base de tudo é a palavra de Deus, a revelação sagrada. É assim que a gente tem que viver, né? E hoje o debate, esse debate fantástico que estamos tendo, é sugestão de uma telespectadora. Eu estava desconfiado, né? Esse tema aqui é bom demais para ter nascido da produção. Louco, né? Foi mesmo, foi sugestão da Estela Silva. Ela é da capital do Rio de Janeiro, a Estela Silva. Deus te abençoe, viu, Estela? E você vai ganhar esse presente aqui da produção, o mais recente livro do pastor Eguinaldo, lá do Vale da Bênção, o livro de José, a parábola da vida. Muito interessante esse livro aqui. É uma história de um cara que acorda no convés de um barco. Ele não sabe como é que ele chegou no barco, ele está sozinho no barco, o barco anda sozinho, ele não sabe nada. É muito legal. Eu não vou contar mais nada. É a parábola da vida. O José aqui não é o pai de Jesus, nem o José do Egito, nada disso. É o Zé do barco. Certo? Eu recomendo porque eu sou o capista do livro. Você fez o prefácio também, né? Tá bom. Legal. E se você quiser ganhar presentes como o da Estela, é só entrar na página nossa lá na internet, na vejamsó.com.br. Tem lá um campo chamado sugestão de temas. Você sugere o tema, se ele for pautado, você ganha o presente. Também você pode fazer a mesma coisa pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Bem, nós estamos aqui com o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, que vai fazer a terceira pergunta dele ao reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Carapicuíba. Muito bem. Pastor, eu estou tentando, na medida do possível, buscar algum elemento bíblico para a nossa conversa, para o nosso diálogo, né? Senão, porque é possível a gente discutir isso aqui no campo das ideias, das suposições, porque é óbvio, eu admito, que nós estamos falando de algo muito profundo, num tempo que nós temos poucas informações, então nós estamos tateando no escuro sobre esse tema, não resta dúvida disso. Mas tudo que a Bíblia testemunha é um elemento mínimo necessário para fundamentar uma opinião nossa. Então, por isso que eu te perguntei o que é o mal. Se o mal é uma realidade, se não é. Se ele não é, não foi criado. É a conclusão óbvia dessa, dentro da filosofia ou da teologia, que é um pressuposto que anula o outro. Te perguntei, a segunda pergunta, onde, já que você defende que Deus criou, então onde, como e quando? E para mim não ficou claro essa questão também, inclusive a ausência de textos bíblicos do irmão para apontar pelo menos uma sombra, já que a gente está falando de uma realidade muito antiga, que a Bíblia tem poucas informações, pelo menos um texto que respalde o que o irmão está defendendo. Então agora eu tenho que obrigatoriamente, depois de o que é,
quando e como. Eu preciso fazer a terceira pergunta, que é por quê? Então Deus cria o mal, obedecendo a sua posição, que é que Deus criou. Então, por qual razão Deus cria o mal? Para que Deus cria o mal? Vamos lá, Bruno. Irmão, vamos lá. Toda visão de história cristã tem de estar baseada em Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo fala, antes que qualquer coisa exista, Deus tinha um plano de salvar pessoas em Cristo Jesus. Salvar do quê? Para quê? Por que foi necessidade dessa salvação? Por que Jesus tinha que vir? Então a minha questão do mal é Deus trazendo revelação e mostrando quem é o filho dele. É um erro pensar que quando nós estamos trabalhando aqui sem citar textos bíblicos, que a Bíblia não está por detrás. Tudo que eu falei é baseado numa filosofia fundamentada na Escritura. Eu não me baseio em Descartes, eu não me baseio em David Hume, eu não me baseio em John Locke, não me baseio em nenhum filósofo em princípio, apesar de que às vezes o raciocínio deles nos ajuda a clarear o nosso raciocínio. Claro. Mas eu não me fundamento nos argumentos dele. Os meus argumentos são bíblicos, porque a Bíblia me diz, primeiro, que Deus é o Criador de todas as coisas, que fora dele não existia nada. Portanto, se existe uma coisa chamada mal, ela tem de vir de uma única fonte, assim como todas as demais coisas. Que esse Deus criou as coisas por meio da queda, caível. Eu preciso citar o texto bíblico dizendo que as coisas caíram? Eu não preciso citar. Então o fato de eu não citar o texto não quer dizer que eu não fundamentei na Bíblia. Está na Bíblia isso. Então, se Deus cria como caível, sabendo que ia cair e sabendo que ia enviar o seu filho, e Paulo diz que ele queria fazer convergir todas as coisas em Cristo, então qual é a visão histórica do cristão? Que todas as coisas, inclusive o mal, têm um propósito de honrar e glorificar o ser de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas. Eu é que não posso perceber a grandeza disso, a profundidade disso, mas é o que a Escritura diz. Então você me pede um texto para isso, te dei 3 para as outras perguntas, eu estou te dando mais esse daqui. Onde está a minha visão de história, de revelação, da razão de existência de todas as coisas? O Pai quer se gloriar no Filho, tá? E para isso cria o mal. E para isso cria o mal. Ou eu vou achar o quê? Que Deus estabeleceu um plano de salvar pessoas do nada. Eu não sei, me deu vontade, vou salvar pessoas. Mas salvar do quê? Não, salvar do quê? Eu não sei, de repente quando eu criar, surge ou se ausenta aquilo que vai trazer a necessidade da salvação dessas pessoas. Ou seja, quando eu uso a lógica também, o raciocínio, eu começo a perceber o absurdo da ausência, o absurdo da coisa simplesmente existir porque existe, ou da ausência do bem. Quem foi que criou o conceito de que o mal é a ausência do bem? Se foi isso correto? Quem foi que disse que isso é mal? Quem é que faz o bem se ausentar para que o mal exista? Tá bom. Pastor Jamierson. Então, pastor, é que a conclusão lógica vai em outra direção. Vai em outra direção. Porque a gente tem que partir do pressuposto de que Deus é bom. A glória de Deus não é o poder de Deus. A glória de Deus não é a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus. A glória de Deus é o amor de Deus, é o conjunto de todos os atributos de Deus. Imagina um grande liquidificador cósmico batesse todos os atributos de Deus, nós teríamos como resultado disso o amor. João fala isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Então, ao partir desse pressuposto, que é uma revelação bíblica de que Deus é amor, todos os outros textos, ainda que secundário, que não tratando dessa causa original do mal moral, precisa estar em consonância com essa afirmação de que Deus é bom e que toda a sua obra é maravilhosa. Se o texto lá de João 1,16 fala de prática da maldade, mas o Salmo 92:5 fala que todas as obras do Senhor são maravilhosas, e ele está se referindo à criação como um todo, tanto os mundos físicos como o mundo espiritual. Então eu sinto assim, parece que uma fixação, ou quase que
me permite, uma idolatria ao poder de Deus, à glória de Deus, desassociado da sua natureza, da sua essência, que é o amor. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o amor de Deus. Moisés pede para Deus mostrar a glória dele lá, Êxodo capítulo 33, mostra-me a tua glória. Deus falou, você quer ver minha glória? Eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Aí você vai lá para João, capítulo 1, diz que Jesus é a glória de Deus. Quando Deus quis revelar a glória dele, ele não criou o mal, ele não precisa criar o mal para revelar a glória dele. Deus não precisa fazer calamidades, ou punir, ou demonstrar poder, trovões, relâmpagos para mostrar o seu poder. Ele mostra o seu amor. E a maior expressão disso é Jesus, o Filho. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quando Deus quer mostrar a sua glória, a resposta para a pergunta, por que e para que o mal foi criado? Se você responde que é para a glória de Deus, e era retórica a minha pergunta, porque eu entendo que essa é a sua posição, não tem a base bíblica. Você não vai encontrar texto bíblico mostrando isso, que Deus cria o mal por causa da sua glória. Quando Deus quer mostrar a sua glória, Deus mostra o seu amor. Deus faz algo bom, não algo ruim. Jesus chegou durante o seu ministério de 3 anos e meio, Jesus não fez espetáculos. Jesus, sobre todas as coisas, mesmo realizando milagres, a marca dele foi o amor. O texto de Lucas 2:14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bom, reverendo Ricardo, sua terceira pergunta. Tá bom, meu irmão, mostra aí no texto de João, que o irmão citou 4:8, que a glória de Deus é o amor. Puxa essa interpretação a partir do texto. Eu dei a 2 outras referências. Êxodo capítulo de número... texto. Sim. A pergunta do irmão a partir do texto de 1 João 4:8, me mostra que a glória de Deus é especificamente o amor. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Né? Ele quer te pegar, então vai lá. Sim. Bem, o texto de João, capítulo 1, verso 14, responde. Porque começa falando que o princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que existe se fez sem ação direta do verbo. O verbo é o Criador. Inclusive do mundo espiritual, mundo material. Exceto do mal. Porque o mal não é uma realidade objetiva. No versículo 14 vai dizer que quando Jesus se manifesta e encarna, o que a gente vê? Nele não habita toda a plenitude da divindade? E quando você olha para Jesus, você vê o quê? A glória de Deus. E Jesus é a manifestação máxima do amor de Deus, que está em consonância com João capítulo 4, verso 8 e o versículo 18 da carta de João. Essa referência de Êxodos capítulo 33, que Moisés pede para ver a glória de Deus, parece que é uma fixação no coração de Moisés ou dos judeus de um Deus poderoso que troveja, relâmpago, com trovões, com muita manifestação de poder. Deus falou, sabe o que eu vou fazer? Vou passar a minha bondade diante de você. A minha glória se resume na minha bondade, é a minha perspectiva de glória de Deus. E para isso, Deus não precisava fazer o mal, embora ele pressupôs que o mal surgiria, porque entre todas as realidades possíveis do mundo criado, aí a gente obrigatoriamente tem que passar pelo livre-arbítrio, né? Que foi também a conclusão de Agostinho. Por que então o mal existe, se Deus não cria? Agostinho chega a esta conclusão, de que o homem foi criado com uma vontade livre, que Satanás foi criado com vontade livre. Então a possibilidade, Deus preveu ou criou a possibilidade, mas esse é o único meio possível entre os mundos possíveis, né? É a única maneira que Deus permite o mal, para que ele tenha criaturas livres adorando ele. Então a resposta para o mal, porque o mal existe, e também respondendo a sua questão, é por causa do livre-arbítrio dos seres angelicais que foram criados, e a partir daí surge então o afastamento do bem por livre e espontânea vontade, e se repete na história humana.
Então, a primeira parte da resposta à sua pergunta, a partir de João 4:8, por que a glória de Deus é o amor? Porque está evidente na pessoa de Jesus. Jesus manifesta a glória de Deus com amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Como que ele amou? Como é que ele manifesta esse amor? Dando o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ricardo? Irmão, fixação tem os arminianos com amor. Não é o calvinista ter fixação com o poder de Deus. Nós temos fixação com o ser inteiro de Deus, que é o amor. Não. Aqui, quando João fala do amor, é porque ele quer mostrar justamente que uma igreja que estava deixando de amar como deveria amar, estava só amando de palavra e não de fato, de verdade, deveria refletir o caráter de Deus que eles diziam crer, e que Deus é amor. Esse é um texto que fala que Deus é amor por um contexto em que precisava falar do amor de Deus. É interessante que Deus... Mas então Deus não é amor, pastor? Tem nada a ver, uma pergunta do irmão. Tem nada a ver. Eu estou dizendo que nesse texto enfatizou-se esse fato. Se você pegar outros textos, Deus vai enfatizar o que dele? Juízo, ira. Então o que o calvinista faz? Deus é tudo isso. Deus é amor? Claro que ele é amor. Concordo que a manifestação máxima do amor de Deus é Cristo. E ainda assim ele não salvou todo mundo. Ainda assim ele não quis todo mundo. Quis, mas não salvou. Deixa ele falar. Não, para, você interfere demais, meu irmão. Ele não quis salvar todo mundo, porque se ele quisesse salvar todo mundo, ele simplesmente diria que não tem problema, não há por que eu chamar isso tudo de pecado, podem fazer o que vocês quiserem, que eu quero todo mundo na minha glória. Por que que Deus define pecado? Por que que Deus vai dizer que existe certo e errado? Por que que Deus vai dar um raio de uma liberdade que vai levar esse sujeito para o inferno, sendo que ele é um Deus amoroso nos termos que você está me falando? Para quê? Eu já fiz essa pergunta aqui. Qual o sentido de tudo isso, se não for para a glória dele? Não vou aprofundar no molinismo do irmão, mas dentro dos mundos possíveis, Deus vê a possibilidade desse homem cair e faz assim mesmo. Isso é amor? Nesses termos? Não, querido. A Bíblia não trata Deus só como amoroso. Vai dizer isso para as pessoas no inferno. Lá vai ter a ira de Deus. A primeira coisa que Deus ama, antes de tudo, é a própria glória, que ele não divide com nenhum outro. Então a Bíblia traz diversas definições do ser de Deus, não só amor. O que Jó falou quando ele viu o mal caindo sobre ele? Raio desse Satanás. Não. Quando a mulher dele manda ele amaldiçoar Deus e morrer, ele diz: você fala como uma doida, temos recebido o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Agora Deus quer o mal sobre nossas vidas e eu não vou aceitar. Esse é um mal circunstancial. Quem sou eu? É mal moral. Quem sou eu? Mas foi o mal perpetrado por quem? Amando de quem? Delimitado por quem? A liberdade que é usada para a criação do mal é dada por quem? Por Deus. A questão é essa, meu irmão. A questão é essa. O irmão está no mundo de Deus. Ok. Muito bem. Vamos agora para a última pergunta de cada um de vocês, tá? Última. Pastor Gemerson. O pastor é calvinista supralapsariano, né? Eu tenho conversado com muitos calvinistas, a minha amizade é muito grande com irmãos calvinistas. Tenho uma dívida, né, com toda a tradição reformada, o ensino teológico reformado. Áreas do saber teológico, das sistemáticas são extraordinárias, né? A gente diverge nessas questões soteriológicas. Mas sempre que eu estou conversando com teólogos calvinistas, as confissões ou as declarações de fé da história da igreja, ou pelo menos a partir da reforma, tem um peso muito grande, absolutamente distinto das escrituras. Seria um absurdo eu mencionar isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: você discorda da confissão de Westminster? No seu capítulo de número 9, que trata do livre-arbítrio, coloca o livre-arbítrio como sendo um atributo de Deus à criação. O irmão tem o texto? Tenho, todo o texto. Por favor. O capítulo 9 é dividido em 5 artigos. E o primeiro artigo diz: Deus dotou o homem de vontade livre, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal.
nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Ou seja, contemplando o homem original, o homem antes da queda. Artigo 2. O homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente de sorte que pudesse descair dessa liberdade. Artigo 2 da Confissão de Westminster. A sua pergunta é? Se o irmão discorda, tem mais 3 artigos que corroboram com isso e chegam ao último artigo, o artigo 5 do capítulo 9, vai falar do livre-arbítrio recuperado e absoluto conforme a natureza de Deus, que não pode pecar na eternidade. A pergunta é, como um calvinista, o irmão discorda desse pressuposto que justifica o surgimento do mal? Irmão, como calvinista, eu digo, releia a confissão de fé. Não baseie só no capítulo 9. Vai lá para o capítulo dos decretos eternos. Não, mas é que eu quero tratar do livre-arbítrio. O senhor discorda do livre-arbítrio? Mas isso é uma confissão de fé. Sim. O que está no capítulo 9 está subordinado ao que está nos capítulos anteriores. Mas não é uma negativa, ou seja, mas não nega. Calma, meu irmão, calma. No capítulo sobre os decretos eternos de Deus, a confissão de fé afirma que todos os fatos e acontecimentos foram decretados por Deus, sem, no entanto, retirar as causas contingentes disso. Então o que ele está dizendo? Que a causa contingente também é um decreto de Deus, que há uma relação de causa e efeito com aquilo que eu quero, com aquilo que acontece, mas o que eu quero e o que acontece está subordinado ao plano de Deus. Esse é o texto da confissão de fé. Eu estou explicando a confissão de fé para você. Sim. Quando ele fala do livre-arbítrio do homem, é justamente essa causa contingente dentro da criação, que se você ler a confissão de fé direitinho, você vai perceber que só o primeiro homem tinha, que depois isso se perdeu. Quando a confissão diz que nada na natureza humana o obrigava a pecar, ela está justamente dizendo no que consiste o livre-arbítrio no conceito da confissão de fé, que é a capacidade do homem de agir contrário à sua natureza. Não está dizendo que ele é livre de Deus, ele só está dizendo que não havia nada na sua natureza que o obrigava a ser pecador. Ele era santo e foi capaz de pecar. Então é só isso que ela está dizendo, que o primeiro homem, Adão e Eva também, eles tinham a capacidade de, sendo santos, agirem pecaminosamente. Se você continuar, você vai ver que os demais não. O homem está aprisionado no pecado e é incapaz de agir contrário à sua natureza. Então eu não sou contrário à confissão de fé. E nós voltaremos a um estado da nossa vontade em que ela será agora inclinada para a santidade. Só que a confissão de fé também diz que desse estado nós não decairemos mais. Então não vai ser exatamente a mesma coisa como era do início. Tá? Então eu conheço a confissão de fé muito bem, eu dou classe de catecúmenos com base na confissão de fé, concordo com ela plenamente, e é isso que ela diz. Então você não pode pular para o 9 sem considerar o capítulo dos decretos eternos de Deus. Se eu não me engano é 2, posso ter errado o número. Bom, seus comentários, pastor Jeremias. Ficou difícil agora, porque então o senhor admite o livre-arbítrio. No primeiro Adão, claro. Então o livre-arbítrio responde à existência do mal. Não, responde, bom, não vou interferir, tá vendo? É isso que eu queria que o senhor concluísse. Essa confissão de fé do Westminster, que é calvinista, uma das mais importantes, não precisamos entrar na história, no seu capítulo 9, ela é absolutamente arminiana. A confissão de fé arminiana. Nossa, eu tô falando. Está escrito, os 5 artigos de fé, tratando do livre-arbítrio, é uma confissão arminiana. Os arminianos, de modo padrão, clássicos e wesleyanos, que a gente tem representado aqui, é uma realidade esses 5 artigos, meu irmão. Então, eu volto lá para a pergunta primeira. Se o mal não existe como realidade concreta, objetiva, e eu disse que o mal é um afastamento do bem, ou a privação do bem, ou a desobediência, por que isso se deu? Aí que entra a vontade permissiva de Deus. Deus permite. E aí aquela ideia mesmo molinista, que é muito interessante, o molinismo dos mundos possíveis de Deus, o conhecimento médio de Deus e outras questões que a gente pode em outro programa debater. Mas como é que surge o mal? A resposta aqui é um checkmate. Não surge de uma ação direta de Deus. Surge
do livre-arbítrio do homem. Foi a conclusão de Agostinho. Foi a conclusão da maioria dos grandes teólogos da igreja. Diferente do que pensam alguns calvinistas, eu já li aqui declarações calvinistas, né, absurdas, como por exemplo, essa é do Vicente Jung, né? Não sei se é assim o nome dele. Vicente Jung, né? O mal nunca poderia ter começado sem um decreto ativo de Deus, e não poderia continuar nem por um momento à parte da vontade de Deus. Deus decretou o mal, no final das contas, para a sua própria glória. Foi o que você disse. Como alguém pode, ao menos, pensar o mal à parte da vontade e propósito de Deus? Ou seja, se eu penso a maldade, Deus é a causa e o efeito disso. Ou a causa, né? É o princípio causal da minha prática pecaminosa. E aí, a gente podia citar outros, como R.C. Sproul. Já li aqui as declarações dele, porquanto devemos concluir que Deus pré-ordenou o pecado. E aí vem outros calvinistas e diz que Deus ordenou a queda. Partindo desse pressuposto, e você, pastor, o senhor, reverendo Ricardo, eu até tenho respeito maior pelo calvinismo supralapsariano, porque ele é consistente. Você tem que chegar a essa conclusão, embora antibíblica e lógica e antilógica, ela tem que ser de acordo com a confissão calvinista. Nós estamos com um horário muito justinho, só vai dar tempo da pergunta e comentário do reverendo Ricardo. E da resposta. Então, é a última pergunta dele? Nós vamos mostrar aqui que o irmão quer dizer a contradição do meu lado, mas um fator histórico muito simples. O irmão está dizendo que o livre-arbítrio do homem é a origem do mal. E Satanás é mal da onde? Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se vem do livre-arbítrio do homem, Satanás é mal da onde? 3 minutos eu iria fazer a mesma pergunta se eu tivesse tempo. Pode fazer. Muito bem. Porque Satanás também foi o primeiro ser dotado de livre-arbítrio. Quando Deus cria, dentro da sua onisciência, da sua onipotência, Deus sabe de todas as coisas como podem acontecer. Deus não, na sua sabedoria, com seus eternos decretos, né, ele não encontra uma outra possibilidade de criar mundos para o relacionamento com ele, sem estabelecer esse pressuposto do livre-arbítrio. Então, o primeiro a ter livre-arbítrio não é o homem, é Satanás. E ele desobedece, e ele infringe a lei de Deus. Começa lá. Então, claro que eu li a confissão, ela está tratando de antropologia, né? O pecado no universo humano, da humanidade. Mas, obviamente, que essa lógica, ela é anterior. Satanás começa também como um ser livre. O Satanás, né? O termo, esse anjo criado, né? Ou os primeiros anjos criados. Os anjos foram criados todos, creio que todos de uma única vez, mas estou dizendo assim, o primeiro anjo a pecar, né, Satanás, ele estava dotado de livre-arbítrio, sem problema nenhum. O livre-arbítrio responde essa questão do surgimento do mal. É por isso da lógica de que o mal é um afastamento do bem, que é a privação do bem, que é a desobediência, e não um ato criativo de Deus. Então, a resposta para a pergunta do programa, que eu acho que tem que ser o foco nosso, Deus criou o mal? Não, porque o mal não é a realidade objetiva. Por que o mal nasce? Por causa do livre-arbítrio, tanto de Satanás, é por isso que surge no coração dele, eras perfeito em teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Ele tinha essa opção de não pecar, né? Diferente da tentação de Jesus. Jesus, como ser perfeito e absoluto e Deus, ele não é tentado, ele é provado. Deus está usando o testemunho de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, para provar que o homem poderia não ter pecado. Porque quando nós recuperarmos a natureza eterna na eternidade e formos igual a Jesus, nós também resistiremos o mal, não teremos inclinação para o mal mais. Então, não vejo nenhum problema, o livre-arbítrio explica essa questão. Tá bem. Muito obrigado. Reverendo Ricardo, seus comentários. Irmãos, perceba o seguinte, primeira coisa, nunca mais diga isso que a confissão de fé no capítulo sobre livre-arbítrio é arminiana. Mais uma vez, subordine o capítulo 9 ao restante, e você vai ver que não tem nada de arminianismo ali. Nós temos coisas que nós podemos pensar igual. Sim. Tá? Mas no todo, não é.
Não é. Não tem nada de livre-arbítrio. Só os 5 artigos do capítulo 9. Não, mesmo no capítulo 9 não é, porque ele está subordinado ao restante. Então a conclusão não pode ser essa. Você lê ele puro ali, que é o problema de várias leituras bíblicas do irmão, quando lê o texto ali dele, só aquela parte, e aí tira do contexto, e aí você percebe que a coisa não é bem daquele jeito, como foi com 1 João. E aí, por que eu pergunto? Porque o irmão está dizendo que a origem do mal está ali. Não, antes de Adão e Eva pecarem, já existia o mal em si. Ele já existia, já estava em Satanás. Eu admiti isso. Claro que ele estava em Satanás. Bom, é do livre-arbítrio de Satanás. Esse é o meio que o mal toma conta de Satanás. Sim. Livre-arbítrio dado por quem? Por Deus? Possibilidade dada por quem? De queda. Sendo que esse mesmo Deus declara que antes, na eternidade, quando não havia nem espaço nem tempo, o Cordeiro de Deus já estava imolado. Ele já havia eleito os seus para serem salvos em Cristo Jesus. Não havia outra possibilidade, se Deus havia eleito as pessoas em Cristo Jesus, que não da queda, para que Jesus fosse o salvador dessas pessoas. Senão, mais uma vez, iria salvar do quê? Insistir na ausência, no afastamento simplesmente, mas Satanás nem era afastado, e ele tem a vontade de se afastar, o que em si já é mal. Ou seja, antes que o mal exista, é preciso que o mal exista, para que ele se afaste, para que ele tenha esse desejo de se afastar, o desejo de se afastar. O mal, é interessante Jesus, aí é uma analogia, Jesus falando do pecado antes mesmo da sua execução. Ou seja, você não precisa assassinar alguém para ser culpado de assassinato, basta odiar o seu irmão. Eu não preciso me afastar de Deus para estar em pecado. Eva não precisava ter comido o fruto ali para ela já estar em pecado. Aquilo é a consumação da conclusão dela de pecar, afastando-se do conceito de Deus, afastando-se daquilo que Deus disse que era verdade. Se comer, vai morrer. Mas ela já tinha dito antes, Deus mandou não comer, mas ela inventou mais um negocinho, não vou tocar também. Deus havia dito para não tocar? Quando ela começa a interpretar a coisa por si só, o pecado já está ali, já está presente. Querido, se o livre-arbítrio é o meio, quem deu esse livre-arbítrio? Quem deu os meios? Quem estabeleceu tudo isso? E que necessidade é essa de liberdade para amor, se Deus é amor? Muito bem. E infelizmente o tempo do programa acabou, já explodi. Obrigado, pastor Gebierson, obrigado, reverendo Ricardo. Esses dois gigantes da fé e da teologia estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Use e abuse. Vamos ver quem vai levar o presente, rapidinho. É o Jairo de Lima Alves, lá de Mundo Novo, que participa sempre do programa. Parabéns, Jairo. E a gente se encontra no próximo Vejam Só. Thank you.